nosso tema aos espíritas com carinho, na verdade, é o tema de um livro. Mas nós nos inspiramos na obra A Viagem Espírita de 1862, de Allan Kardec. Muitas pessoas, muitos de nós, conhecemos bastante o Livro dos Espíritos, pelo menos pelo título, né? Porque às vezes a gente se lembra de uma ou duas perguntas de cor e salteado, mas as outras, toda vez que a gente estuda, a gente se lembra ou começa a ver de uma forma diferente as respostas que os benfeitores nos dão. E isso é porque o nosso entendimento sobre a doutrina, sobre a vida, ela vai se ampliando enquanto nós vamos crescendo. Crescendo como homens e mulheres de bem, crescendo como indivíduos na sociedade e intelectualmente também. Mas o Livro dos Espíritos, essa obra que, de certa maneira, abriu muitos dos nossos caminhos dentro da doutrina espírita, e onde Allan Kardec desdobrou as outras demais obras, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese, a gente vê aí que é um ciclo que ele permitiu que nós tivéssemos. Ele também tem outras obras, que muitas vezes nós ignoramos. Então, nessa obra, A Viagem Espírita de 1862, Allan Kardec decide fazer essa viagem, e foi uma viagem tão impactante que gerou esse livro. E muito do que ele traz para nós podemos considerar como uma carta viva para cada um de nós. Sejamos nós trabalhadores na seara do Cristo, com a Casa Espírita, com a Federação Espírita da Flórida, ou outras casas ou federativas, ou sejamos nós simpatizantes da doutrina espírita. Não importa. Nós vamos ver que os esclarecimentos, aquilo que Allan Kardec nos traz, é de fato uma carta única para cada um de nós. E a maneira em que ele escreve, nós vemos não somente o respeito do codificador por aqueles que, de certa maneira, estavam compondo? 33 anos na América faz isso, viu, gente? Compondo o movimento espírita em Paris e, de certa maneira, em outros pontos, porque a doutrina espírita estava se espalhando. E ele tinha ali, não somente nesses recados que ele trazia, ele também seguia sendo a referência. Como disse o benfeitor Camille Flammarion, o bom senso encarnado, Allan Kardec. Então, assim, a gente vai ver que era durante as suas férias que Allan Kardec aproveitava para fazer essas viagens. E do bolso dele. Ele não tirava nenhum dinheiro da Sociedade Espírita Parisiense, nem daqueles que faziam as suas doações ou da venda das obras, ele mesmo tirava do seu bolso. E nós não podemos esquecer a sua esposa, Madame Kardec, que ficava ali segurando a onda enquanto ele viajava, porque ele aproveitava para viajar e ver, conhecer outras casas e ver como que o movimento espírita estava caminhando. Então a gente pensou, como é que será que seria se Allan Kardec entrasse aqui no KSSF? Aí ele ia buscar a Marisa. Mas aí ele ia entrar logo no finalzinho do estudo de mediunidade e animismo, e aí ele ia falar assim, olha, a casa tá bem. Ele ia sair e buscar outra casa. Então ele fazia isso. Ele aproveitava essas viagens para conversar com as pessoas, para poder responder dúvidas, questionamentos. E ele tinha dentro de si também uma mansuetude, porque recebia várias críticas. Aliás, ele respondia as cartas na Revista Espírita, mas que começou a ser distribuída em 1858, um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Mas ele tinha um respeito e também a admiração àquilo que chegava até as suas mãos. A mansuetude característica de alguém que reconhecia que críticas, denigrições, pedradas não afetava nada, mas no que
dizia respeito à doutrina espírita, aí sim ele não calava, ele respondia da maneira que era própria. Então, a gente vai ver que ele vai dizer para nós que Pois é, uma cartinha aí para vocês. A Viagem Espírita de 1862. Então ele vai dizer assim: a nossa viagem tinha um duplo objetivo: dar instruções onde estas fossem necessárias e, ao mesmo tempo, nos instruirmos. Eu vou tirar daqui, porque quando a gente visita as casas espíritas, seja aqui na Flórida, outros estados, países no Brasil, é interessante que muitas vezes a gente vai para poder ver, mas a instrução, essa troca de convivência, de informações, elas são muito ricas. Nós entramos aqui, por exemplo, nós somos do Conscious Living, e há atividades, né, domingo, terça, quinta, quarta, quinta, e continua. Mas há certas atividades nessa casa que nós não temos. Então, foram várias vezes que tanto o Marcelo, a Suzano, eu viemos aqui, voltamos e falávamos, nossa, o KSSF está fazendo assim, assim, assado, e a gente se inspira nas experiências dos outros que estão seriamente trabalhando em prol da divulgação da doutrina espírita e educação do ser. Então ele disse isso, para nos instruirmos. Queríamos ver as coisas com os nossos próprios olhos para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida. Estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Por que pensar numa carta de Allan Kardec para cada um de nós? Porque hoje o que mais se vê, especialmente nas redes sociais, são as pessoas fazendo julgamento do movimento espírita. E não somente isso, largando essa doutrina tão libertadora e esclarecedora por causa de um ou de outro, com os quais ele ou ela não se afinizam ou não concordam. É o que mais está havendo, são as dissensões, as separações, as divisões. Então, nós que temos já a consciência, estamos alerta quanto isso, qual será que seria a nossa posição? Porque como a gente vê aqui, Allan Kardec, ele diz, nós estamos ali para estudar as causas locais favoráveis, sondar as opiniões e apreciar os efeitos da oposição. Então, ele nos traz uma posição bem completa do que a gente vê acontecendo nas redes sociais, onde outros entram ali nos comentários, no chat, e ataca aqui, e ataca ali, antes que a gente vê uma instituição louvável acaba sendo completamente denigrida por opiniões pessoais, que muitas vezes não condizem com a realidade. Então ele vai trazer para nós, ele continua, estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão dos nossos irmãos espíritas, lhes exprimir pessoalmente a nossa muito sincera e viva simpatia, retribuindo as tocantes provas de amizade que nos dão em suas cartas, de dar em nome da Sociedade de Paris e em nosso próprio nome em particular, um testemunho especial de gratidão e admiração a esses pioneiros da obra, que por sua iniciativa e devotamento constituem os seus primeiros e mais firmes sustentáculos. Quem são os trabalhadores do KSSF? Levanta a mão, por favor. Os trabalhadores. Alegria, né? É bom. Por que eu perguntei isso? Será que alguém aqui que levantou a mão saiu do Brasil para vir trabalhar em centro espírita ou abrir casa espírita? Cadê? Levanta a mão aí. É isso aí, Sandra. É. Não, é porque levantar a mão sente responsabilidade, né, Mari? Será que eu levanto? Mari, você veio para os Estados Unidos para abrir casa espírita? 4 meses, né? E já começou. Foi convidada. Então a gente vê, ele fala dos pioneiros. De certa forma, quando nós vemos o nosso movimento espírita aqui nos Estados Unidos, ele é bem pequeno comparado
a outros países, como o Brasil. E nós temos uma vantagem muito grande que nós acabamos conhecendo os que estão na frente da casa espírita. Por exemplo, eu não conhecia ela, agora eu conheci. Mas eu conheço a Marisa, a Sandra, a Lina, os outros que, por fazer parte do trabalho federativo, fica mais fácil conhecer. E aí vai se expandindo. E a gente tem a possibilidade, no movimento espírita crescente, de realmente colocarmos em prática aquilo que o Dr. Bezerra de Menezes nos recomenda. Bezerra de Menezes também, quando leu o Livro dos Espíritos, ele se apaixonou. Ele leu tudo no trem e chorava de emoção, como se aquela informação... Perdão? No bonde. Trem ainda não tinha, né? No bonde. Você estava lá? É isso aí. Mas ele fala da união e da unificação. Ele vai falar sobre isso. Então, Allan Kardec, quando ele vem com essas instruções, esclarecimentos na Viagem Espírita de 1862, é visando exatamente essa postura de nos reconhecermos. Tudo bem, ninguém vai falar, eu sou pioneiro, mas de certa forma, o movimento espírita crescente aqui, quantos anos tem o KSSF? 22, é um marco, é um casamento entre os trabalhadores com a casa. E embora outros possam ter se mudado para outro lugar ou ido para outras casas espíritas, não importa, a gente vê que é um marco no movimento espírita floridiano. Muitos chegaram aqui nos anos 90, né, Mari? Quando você chegou mesmo? 95, 91. Quem mais? Quando você chegou nos Estados Unidos? 2013, mas a gente vê que a maioria daqueles que abriram centros espíritas chegaram mais ou menos nessa época dos anos 90. O Caridade Cristã. Isso. Isso. O Caridade tem quase 30 anos. E também... Aí a gente vê que essas árvores, esses braços que vão se estendendo, né? O Caridade também veio do centro que naquela época era Christian Spiritist. Isso. E aí virou o Spirit Society of Palm Beach, e aí tem um KSSF, e cada um foi para um lugar, atendendo às necessidades da área, né, Mário? Que é bem interessante. Era uma expansão. Aí a gente vê, tem trabalhadores aqui que estão em Orlando, né? Que fizeram aqui, de fato, assim. Olha, Ohio, depois eu quero o contato do pessoal de Ohio, viu? Isso. Online, atendendo hoje as necessidades virtuais. Perfeito, é super legal. Isso é bem legal. Então, imaginamos o que Allan Kardec teria a dizer quando ele vê, de fato, esse movimento espírita crescente e quais seriam as orientações que ele daria. Mas de um ponto de vista pessoal para nós mesmos. Vamos supor que a Sandra vai ter um atendimento fraterno com Allan Kardec. O que será que Sandra falaria? E o que será que Allan Kardec teria a dizer para ela? Mas como a gente não tem Allan Kardec aqui, e a gente vê um missionário como Allan Kardec, o que ele conquistou, o que ele conseguiu fazer, para a gente ter uma ideia da missão dele, a gente pode ler também já o livro A Caminho da Luz, quando ali Emmanuel nos traz a necessidade dos apelos que foram feitos ao alto para que aquele grande missionário pudesse vir à Terra e concretizar a sua missão ao lado do Espírito de verdade. É Jesus? Não é Jesus? Né? Kardec adorava esses tipos de comentários no movimento espírita. Não importa. É que eram espíritos de escola, liderado por Jesus. Então, a gente passa a apreciar de uma outra forma. Mas o que a gente vê são muitas pessoas esquecendo de Allan Kardec, esquecendo do seu trabalho, dessas obras fantásticas que temos à nossa disposição e que não é boring, não são.
A gente abre artigos da Revista Espírita e nós ficamos encantados. Aliás, nessa obra ele conta que mesmo durante as suas férias, que ele viajava uma vez por ano, ele apreciava momentos oportunos de buscar onde havia fenômenos acontecendo, como, por exemplo, um homem que conseguia ver o futuro, saber a informação das pessoas olhando num copo d'água. Ele usava aquilo como seu mecanismo, a sua mediunidade, ele olhava ali, não é que tinha nada ali, mas é que era o que ele usava que o dava a impressão de que era necessário utilizar aquilo ali. E era, para ele era. E Allan Kardec ficava fascinado de ver esses tipos de fenômenos acontecendo aqui ou acolá. Como nós sabemos de vários médiuns no mundo que não são espíritas, mas que fazem trabalho impressionantes, que para nós seria como o fenômeno que muitos de nós buscamos na casa espírita, e quando nos deparamos de que o fenômeno que está sendo buscado, na verdade, é a transformação moral do ser. Os fenômenos de antigamente já não acontecem com tanta frequência, porque a realidade do mundo espiritual, ela já é a imortalidade do ser. É por isso que na mensagem de Dr. Bezerra de 2010, ele fala retroceder não mais é possível no que diz questão ao espírita e o conhecimento que um já tem. Então, a gente já não pode mais falar que nós não sabemos de questões de consequências de lei de causa e efeito, da reencarnação, da imortalidade. Nós podemos até fingir, tentar ignorar, mas a vida nos dá um toquinho que nos faz relembrar dessas questões. Então, a gente vai continuar com essa fala de Allan Kardec em Viagem Espírita de 1862, ele vai dizer assim, que ele conhece espíritas de todo nível, de todo jeito, durante essas viagens. E ele vai falar sobre algumas questões do espiritismo e do trabalhador espírita e do simpatizante. Que ele diz assim, sem dúvida já é muito acreditar, mas apenas a crença não é suficiente se não leva a resultados que, infelizmente, há muitos nessa situação. Ou seja, eu acredito, legal, mas nada dessa crença leva ao resultado, o objetivo do ensinamento da doutrina espírita. Essa ferramenta maravilhosa que nós temos em nossas mãos, nessa presente reencarnação, que, repetindo as palavras de Sueli Calder Schubert, é a mais importante de todas as nossas existências passadas, ou seja, a gente não precisa nem buscar, através da regressão de memória, saber quem que a gente foi. Muitas vezes a curiosidade acaba até, foi isso só? Né? Mas a gente não precisa, basta a gente estudar as nossas tendências atuais, para a gente ter uma ideia de como nós fomos no passado. Então ele vai dizer, crer não é o suficiente se não leva a resultados. Infelizmente, há muitos nessa situação, isto é, pessoas para quem o espiritismo não passa de um fato, uma bela teoria, uma letra morta que não conduz a nenhuma mudança, nem no seu caráter e nem em seus hábitos. Interessante, muitas vezes, no nosso estudo em inglês com os americanos, essa semana houve de novo, né? Toda vez que a gente estuda, eu falo assim, tem alguma questão sobre o artigo que foi lido, para a gente entrar nele? Que a gente lê primeiro, depois entra e estuda. Aí ele fala assim, eu quero saber. Não, pois não, fulano. Por que eu não posso evocar os espíritos? Allan Kardec evocava os espíritos. Então, é toda semana a mesma questão. Né? Então, eu perguntei para ele, eu falei, qual seria o resultado que você gostaria de chegar? Porque você já acredita na imortalidade, na reencarnação, na existência do espírito, na pluralidade dos mundos, das várias experiências na carne. Então, qual seria o resultado? Qual seria o objetivo? Ah, é curiosidade. Então tá, então é curiosidade. Vamos depois falar sobre o objetivo de reuniões que buscam estudar o fenômeno, que não é o caso dessa classe. Mas é interessante a gente pensar qual é o resultado, qual é a mudança que a doutrina espírita tem tido no nosso comportamento até hoje. Porque é fácil nós apontarmos o dedo para o próximo, né? Especialmente quando se trabalha na casa espírita. Ou coisa difícil. É difícil. Porque às vezes a gente está tendo um diazinho que não é muito bom, e aí a Lina vai e manda um WhatsApp, eu não consigo
saber que tom que ela tá mandando aquele WhatsApp, aí eu já falo, ela tá me julgando, ela tá falando dura comigo, e nem era a intenção. Ela tá lá com os netinhos, as netinhas lindas, by the way, que coisa rica, viu? E tá super feliz da vida, e aí eu vou e ataco, né? Então, o relacionamento na casa espírita, a gente começa a pensar no nosso comportamento na mudança quando a gente vê a maneira em que nós nos relacionamos uns com os outros. E em casa também isso se aplica. Eu sou um homem menos agressivo? Eu sou uma mulher mais amorosa, mais paciente? Será que eu estou considerando os meus filhos como espíritos milenares, imortais? Será que eu estou tentando trazer a eles a educação até que eles mesmos comecem a colocar em prática ali toda a sua descrição do seu próprio eu, do seu próprio self? Então, são questões que Allan Kardec traz à nossa atenção, porque ele vai dizer que aos espíritas simplesmente crédulos ou simpáticos, há o que ele vai chamar espíritas de coração. E ele diz, ficamos felizes em conhecer e nos deparado com muitos deles. Porque a transformação que se deu é como se fosse uma questão miraculosa. Exemplos de abnegação e devotamento, demonstrações de caridade verdadeiramente evangélica. É o que ele vai dizer de belos traços do espiritismo deixado na história. E aí a gente olha para o KSSF, porque a gente está aqui, e a gente começa a ver os belos traços do espiritismo que estão sendo deixados, as marcas que inspiram outros que virão no nosso lugar. E a gente espera, e Allan Kardec também tinha essa preocupação, que fossem as crianças, a nova geração que levasse em frente. Que a gente está ficando mais jovem há mais tempo, né, Mari? Alguém vai ter que ir. Então, ele traz as impressões sobre a questão da evangelização infantil também. O que muitas casas têm essa dificuldade, né? Meu filho não quer ir para o centro espírita. O que eu faço? Eu não posso forçar o meu filho de 5 anos a ir ao centro espírita. Mas não se leva o filho de 5 anos ao dentista? Quem gosta de ir no dentista? 46 anos até hoje eu não gosto. Entreguei a idade, mas tudo bem, né? Eu tenho que ter aquele gás que você fica rindo, que você tá nervosa. É maravilhoso, você fica lá rindo que nem uma boba, sem nenhuma razão. E aí o dentista diz pro Marcelo, ela tá rindo porque ela tá nervosa. Por isso que chama laughing gas. Né? Então, quanto mais nervosa você tá, mais você ri. Enquanto ele tá lá trabalhando no seu dente. Então, pois é, né? Você não está nem prestando atenção. Mas a questão da educação infanto-juvenil dos jovens, ele diz, é interessante porque nós prestamos atenção que os pais diziam que com o estudo da doutrina espírita, os filhos ficavam mais fáceis de governar. Presta atenção que ele não diz que as crianças viraram santinhos, né? Ainda existem aqueles Dennis de Menes. Mas imaginamos como é que seria sem a doutrina espírita para auxiliar o evangelho no lar, a união, os laços da família fortalecidos através da oração, através do estudo. Porque o centro espírita não é simplesmente pegar a criança e deixar como num daycare. O estudo continua em casa, ou deveria continuar. Então ele vai dizer, se pudéssemos analisar aqui os sentimentos que essas crenças tendem a desenvolver nas crianças, facilmente conceberíamos o resultado que devem reproduzir ou produzir. Diremos apenas que a convicção que têm da presença de seus avós que ali estão ao lado delas, podendo vê-las incessantemente, as impressiona bem mais vivemente do que o temor do diabo, do qual logo terminam por não crer, enquanto não podem duvidar do que testemunham diariamente no seio da família. Nós vimos isso quando nós fomos para a casa da Miriam Duzi. Não sei se alguém conhece, ela faz um trabalho junto à Federação Espírita Brasileira na área do DIGE, né? Departamento de Infância e Juventude. E as 2 filhas. E Marcelo e eu estava todo mundo na cama, todo mundo. Cachorros, 2 cachorros, as 2 meninas, a Miriam, Marcelo, eu, o pai das meninas, todo mundo conversando, fazendo uma bagunça. E de repente a conversa passou muito naturalmente sobre os espíritos.
os obsessores. E eu olhava para o Marcelo e falei, gente do céu, que naturalidade em falar sobre essas questões. Por quê? Porque desde o berço há ali aquela atenção. Elas são santinhas? Não, não são. Estão na juventude, estão passando pelas questões naturais, da mudança de idade, da mudança de ser criança para ser preteen, para ser teen. Essa fase tão complicada. E que foi a fase em 92 que eu encontrei o Espiritismo. Eu tinha 14. Eu não sei como é que eu seria hoje sem a doutrina espírita, sinceramente. Eu sei o que ocorria naquela época. Eu sei que era difícil. E eu sei também que havia questões de valores morais que estavam sendo inseridos ali, dentro do qual, se não houvesse só Jesus na causa. Então a gente vai vendo, ele fala que a gente precisa focar na nova geração, que se educa e que vai aumentando progressivamente. Então ele diz, dentro desse movimento existem 3 categorias de espíritas distintas. A primeira, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos, mas que não lhe deduzem nenhuma consequência moral. A segunda, os que veem o lado moral, mas os aplicam aos outros e não a si próprios. E a terceira, os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Como reconhecer o verdadeiro espírita? Através do esforço que faz para domar as suas más inclinações. Allan Kardec vai chamar essa terceira classe aqui como os verdadeiros cristãos da atualidade. Espíritas cristãos. A segunda ali é quando a gente faz Evangelho no Lar, e aí o Marcelo e eu tivemos uma briguinha no dia anterior, aí a gente vai e abre lá e tá a paciência. Ele fala, ó, para você. Lembra o que aconteceu ontem? Então, é o que aplicam aos outros, né? E não, isso não acontece lá não, viu, gente? Eu só estou usando um exemplo. Não sei se acontece no lar de vocês. Pois é, super pacientes mesmo. Mas ele vai dizer sobre a questão dos ataques, que a gente mencionou no início, que era a única questão que Allan Kardec respondia algumas vezes às cartas na Revista Espírita. Ele disse que certa vez ele recebeu um dos melhores insultos. Isso que ele poderia ter recebido. Ele vai dizer assim: a pessoa disse que o espiritismo é cheio de seduções. Cheio de seduções. Como se a pessoa tivesse realmente o atacando. Ele diz, ele não podia, malgrado seu, fazer maior elogio da doutrina espírita, condenando-se ao mesmo tempo de maneira mais peremptória. Dizer que uma coisa é sedutora é dizer que agrada. Ora, eis aqui o grande segredo da propagação do espiritismo, que então lhe oponham algo de mais sedutor para suplantá-lo. Se não o faz, é que não tem nada de melhor a oferecer. Por quê? Porque ele agrada. É muito fácil dizê-lo. Então ele vai dizer, agrada porque traz para a pessoa a noção da imortalidade da vida. Agrada porque a criatura se dá conta que os entes queridos que partiram ali estão e eles os verão mais uma vez. Agrada porque na doença do corpo físico, ela reconhece que há a lei de causa e efeito, da pluralidade das existências, da lei da reencarnação, e que aquilo é um momento somente ao longo de sua vida eterna que espera por ele ou por ela. Agrada porque ele vê nas questões das misérias humanas, da iniquidade, da injustiça aparente, que Deus é bom e justo e que não há injustiça no mundo nem injustiçados. Agrada porque a pessoa recebe assistência dentro do movimento espírita, ele é assistido e depois disso, de sua transformação, ele passa a ser o assistente, auxiliando aos outros que precisa de consolo, que precisa do abraço e do acolhimento que todos nós recebemos na casa espírita quando nós chegamos. Porque raros são os que entram na casa espírita por amor. É amor ou dor? Eu não sei. Para mim, é pelo amor de Deus. Pô, Mário, vou roubar. Vou roubar-tilhar, como dizem. Isso. É.
Eu vou repetir para os que estão assistindo em casa, né? Porque ela fala que no momento de dor, muitas vezes é difícil a gente ver essa questão do amor de Deus, né? O que vai nos ajudar a solucionar. Então, é através do amor, sim, porque a gente é guiado à casa espírita, recebemos acolhimento, consolo, aprendemos e depois, então, a gente passa a reconhecer, né, Mari? A razão. E é, então, de fato, pelo amor. Então, ele vai dizer, é pelo meio do entendimento das máximas da doutrina espírita, do estudo, que as pessoas vão conseguir almejar, chegar à transformação que olha na humanidade e espera que eventualmente haverá. Mas a transformação da humanidade tem que começar conosco. Eu me transformando a mim mesmo. Poxa, mas eu sou tão pequeno, eu não faço tanto barulho assim. A gente vê, às vezes, nas redes sociais. Eu fico imaginando. Imagina Allan Kardec com as redes sociais, Marisa? Não. Você imagina o que ele fez, né? Gente do céu, eram telegramas que demoravam meses para chegar. Mandava uma pergunta lá para médium, no Brasil. Demorava para chegar. Enquanto isso, ele mandava mesmo para outra na Espanha, que outra na Itália. Então, a gente vê o trabalho que Allan Kardec teve e quão difícil era em sua época. Nós temos a capacidade de divulgar a doutrina espírita através dos meios das redes sociais, que é VaptVupt. E os jovens já nascem inclinados com esse conhecimento do mundo da tecnologia. Já viram o vídeo do bebê que ele está com uma revista na mão e ele faz assim para tentar aumentar a imagem na página? Né? Já nasce com aquela intuição do uso da tecnologia. Quando eu vejo esses jovens, o que eles fazem no computador, eu me sinto assim, meu Deus do céu, não sei nada. Eles têm conhecimento. Agora, imagina utilizar o conhecimento da doutrina espírita para encaminhá-los para conduta, para boa conduta. Porque, eventualmente, o jovem pode falar assim, não vou, 18 anos, né? Tem aquele gap, todo mundo reclama do gap. Fez 18 anos, foi para a universidade, não volta tão cedo. Mas volta. Volta. Eu voltei com 23. Pela amor. Porque a semente estava lá. A semente fica. Pô, mas ele estava perdido. Ele não estava comigo ainda. Teve que esperar 7 anos para chegar até lá. Pô, eu não furei não, viu? Não furei a fila não, tá? Então, ele vai dizer, nessa questão da propagação da doutrina espírita, quem diria? Hoje a gente vê 167 anos desde o lançamento do Livro dos Espíritos. 170 tantos desde os fenômenos de Hydesville. E tem tido impacto. E ele então vai dizer para nós, a questão da semente da doutrina espírita, crescendo, florescendo, oferecendo sombra àqueles que buscam um lugar seguro para descansar a cabeça, não é de se admirar. Especialmente porque quando a gente viu a criança nascida no estábulo de uma pobre aldeia na Judéia, quem poderia imaginar que sem falso, sem poder mundano, a sua simples voz abalaria o mundo, assistido somente por alguns pescadores ignorantes e pobres como ele? A doutrina espírita, simbolicamente falando, é Jesus retornando, caminhando entre nós. Kardec por uma porta, Jesus pela outra. Eita, aí deu, né, Mari? Vai fazer uma filona. Imagina, Kardec e Jesus. Mas estão simbolicamente ao nosso lado, porque a doutrina espírita é o consolador prometido. Então ele faz essa comparação com Jesus nascendo tão pequenino, ninguém tinha ideia do que ele faria. E ele simplesmente dividiu a história antes e depois dele. Só isso. E segue essa voz que nos chama. No momento de dor, quantos de nós já não tivemos, sabe aquele choro que dói? E aí a gente lembra de Jesus e faz uma oração, é como se alguém viesse e colocasse uma túnica quentinha em torno de nós. E nós acalmamos. Então é isso. Allan Kardec, em todos os seus exemplos, ele nos lembra da necessidade de nos considerarmos e vermos
ou pelo menos tentarmos ser os espíritas cristãos. Porque Jesus é o grande farol que ilumina as consciências, que continua rodando para todos os lados, para que todos saibam que ele está lá. Ninguém fica sem ver essa luz. Ninguém fica sem saber o caminho correto quando busca. Então, dá-se o mesmo com o Espiritismo, que, saído de uma humildade e vulgar fenômeno, já estende raízes em todas as direções. E aí é que ele vai fechando a carta para nós, dizendo assim: espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. São somente 167 anos. Tem gente esperando já a quarta revelação. Difícil, né, Mari? A gente não conseguiu ainda assimilar a segunda. Já a terceira, aqui como dizer, ok, tá difícil, então vou mandar o Consolador Prometido, porque a humanidade já consegue assimilar os ensinamentos. Já está pronto, nós já estamos na maturidade espiritual. Então, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão, cujos primeiros frutos já recolheis. Pregai por palavra, mas sobretudo pregai pelo exemplo. Que fé é essa que o Marcelo tem? Da onde ele retira? Como que ele conseguiu chegar ali? Porque prega por exemplos e não somente por palavras. E assim todos nós podemos ser. Nós, quando estamos envolvidos na casa espírita, nós temos a possibilidade de querermos e podermos nos transformarmos em antenas espirituais ambulantes. André Luiz, ele fala isso no livro Sexo e Destino. Ele tinha uma situação ali muito complicada. Quem já leu o livro? Gente, é melhor do que série de Netflix, prometo. A história, no momento muito difícil, em que a menina ia passar por um momento muito doloroso, ele busca pessoas que estivessem antenadas com a espiritualidade, para que ele pudesse intuir e a pessoa pudesse ajudar. Veja, que honra sermos antenas espirituais que a espiritualidade pode contar conosco e nos intuir a uma situação. Muitas vezes é o intuir para dizer um bom dia. Na casa espírita eu vi que algumas pessoas não levantaram a mão, mas quando eu cheguei eu sorri para alguns, e alguns sorriram para mim. Automaticamente você acaba sendo a recepção da casa espírita. Eu me sinto vista. Eu não estou mais sozinha. Isso é um trabalho de caridade em ação. Os invisíveis da sociedade que nos aguardam para vê-los. No aeroporto, alguém limpando o chão. Agradecer, falar olá. E a gente vê que nós somos iguais uns com os outros, não estamos acima de ninguém. Então ele diz para nós assim: pregai por palavras, mas sobretudo pelo exemplo. Fazei que, em se vós vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossa boca. Então, eu tenho um ente querido que parte. O espírita não chora. Né, Mari? O espírita não chora, não. Que isso? Você acredita na imortalidade da vida? Você vai chorar? Chora. Chora, sente, mas é o choro, é aquela dor da saudade serena, da criatura que sabe, poxa, foi embora e eu não vou mais vê-la, mas é temporário, eventualmente estaremos todos juntos. Está lá do outro lado, vai poder me visitar durante o sono. Então, eu vou praticar em atitude, não vou me desesperar na questão de quando o ente querido parte, mas vai doer. Nós não somos robôs. E a gente vai sentir. A minha cunhada, minha irmã da alma, ela disse, né, ela acordou muito emotiva no aniversário dela, né, pensando muito no pai, que partiu há 2 anos. Então eu disse, ele veio talvez te visitar e você sentiu, sente na pele. E agrada aos espíritos, como diz os benfeitores a Kardec no livro dos Espíritos, quando nós pensamos neles, mesmo se a lágrima correr. Então, isso é muito bonito de ver. A exemplo dos apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, fazem milagres, pois Deus vos concedeu o dom. Não milagres para ferir os sentidos, mas milagres de caridade e de amor. Então, colocar em prática a caridade como ensinava Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e o perdão das ofensas. É uma escadinha.
É claro que o terceiro, às vezes, é o mais difícil, é uma jornada, como diz Alberto Almeida. Aliás, um ótimo livro, O Caminho para o Perdão e o Perdão como Caminho. Então, os dois primeiros, nós já temos a capacidade de estender o milagre da caridade. E ele continua: a exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios, já que tendes poder para tanto, pois eles pululam em torno de vós. Os demônios do orgulho, da ambição, da inveja, do ciúme, da cupidez, da sensualidade, aquilo que possa insuflar todas as más paixões e que semeia entre nós. Pomos a discórdia, expulsai-os de vossos corações, a fim de quem as forças para expulsá-los dos corações alheios. Então, se eu vou falar do ciúme, eu preciso trabalhar nisso primeiro para ter o poder de aconselhar e auxiliar o outro. Walk the talk, né? Como dizem. Sede bons para com os vossos irmãos. Sede bons para com todo mundo. Sede bons para com os vossos inimigos. É isso que ele fala para nós. E embora pareça bem fácil, né, o que ele está dizendo, a gente sabe que é difícil, mas é possível. Reconciliai-vos enquanto estar a caminho com seus adversários. Ensinou-nos Jesus, ou seja, nesse caminho aqui agora. E, gente, muitas vezes o adversário vai estar na casa espírita e dentro do lar. Adversário entre aspas, né, Mari? Porque são amores feridos do passado. Situações que gritam pela nossa atenção. A criança muitas vezes mimada, sem controle, difícil, que precisa de psiquiatra, que precisa do auxílio de um psicólogo. Muitas vezes é um ente querido vendo ali se há limites para o nosso amor. Porque no passado houve, parece que não tinha. Então, vou testar. Como é seu nome? Norma. Vamos ver se a Norma me ama mesmo. Vou fazer de tudo para testar o amor dela. Mas ela vai vencer, porque ela veio com compromisso. Ela sabe. Ela sabia antes de reencarnar que eu seria aquela filhinha, né? E eventualmente vai ajudar no crescimento. Então, caros irmãos espírita, venho mostrar-vos a rota, fazer-vos ver o objetivo, que possam minhas palavras, por mais fracas que sejam, permitir que compreendais a sua grandeza. E ele vai então terminar dizendo que vos possais confundir todos numa mesma família e vos dar do fundo do coração e sem pensamento premeditado o nome de irmãos. E ele então vai terminar a nossa carta com carinho dizendo: sem indulgência não há caridade, sem caridade não há verdadeiro espírita. Se, pois, eu tivesse de opinar em uma divergência, eu me preocuparia menos com a causa e mais com a consequência. Isso é muito importante, né? Você tá certo ou tá em paz? Conseguir ter a última palavra ou ceder? Agir como Pedro, no livro Paulo e Estevão, naquele momento que houve uma questão muito séria, ou levantar a espada, como ele fazia antigamente, antes que o mestre o advertiu: Pedro, embanha a tua espada. Então são questões que ele traz para nós, para a gente lembrar, dentro do movimento espírita, sendo trabalhadores ou sendo simpatizantes, aqueles que já tentam, se esforçam em colocar a prática na doutrina espírita, ele vai nos lembrar o que vale a pena finalizar. Ele vai dizer: coloque em primeira linha, consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero e do suicídio, detê-lo talvez do abismo do crime. Isso não vale mais do que os lambris dourados? Porque muitas pessoas buscam o reconhecimento, o aplauso, as homenagens. Nada importa disso para Allan Kardec. E nada também deveria disso importar a nós, porque muitas vezes já aconteceu. Poxa, eu estou lá no centro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, lavo a salinha, faço tudo. A Marisa nem nota. Mas será que isso é mais importante do que tentar fazer isso aqui, tanto dentro da casa espírita quanto fora? Quanto mais nós trabalharmos, beija ela para mim também, quanto mais trabalharmos, mais difícil será. E mais significante o impacto
será em nossas vidas. E valerá a pena. E valerá a pena. E é isso que nós devemos lembrar. Allan Kardec deixa essa mensagem, essa carta, com a sua própria assinatura ali embaixo, nos lembrando de sermos os verdadeiros espíritas cristãos. Aqueles que praticam a indulgência, aqueles que buscam esforçar-se por domar as suas más inclinações. Em nenhum momento ele disse ser perfeito. Nenhum momento. Mas ele nos inspirou, deixou os esclarecimentos para que a gente pudesse buscar nessa existência, sem perder o tempo, a tão almejada, relativa perfeição. Sede perfeito como és perfeito o vosso Pai.